bom dia. Hoje temos o nosso vídeo, Liberdade Jornal, o título Fumaciando o Charque com Liberdade. Eu quero desejar a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, seja nas páginas do site do Liberdade, do jornal, www.liberdadejornal.com, seja no YouTube, para onde vai esse vídeo, Liberdade-o Jornal, não identifica a nossa logo verde, loja, L-O-J, e no nosso endereço Liberdade-o Jornal no YouTube, onde você vai ver vídeos e fragmentos de vídeos da nossa sociedade, aqui de São Miguel das Missões e Ribeirinho. Quero desejar a todos um feliz 2024, não é, que seja um ano de acontecimentos bons, relevantes, animadores, não é, de muita saúde e felicidade para o nosso povo. Eu quero agradecer aqui com o maior carinho as empresas que patrocinam, que ajudam a patrocinando o Liberdade Jornal, e o endereço delas vocês encontram no site nosso, não é? Também a gente divulga o nosso programa de rádio às sextas-feiras na Piratini FM às 20 horas, não é? O programa Humanos com Liberdade do Liberdade Jornal. A Aker Autosom, som automotivo, Santo Ângelo, não é, película, higienização, a Aker Autosom, Opção Motos, compra, venda e financiamento de veículos também em Santo Ângelo, a nossa Opção Motos, a CFC Cadore, não é, Centro de Formação de Condutores, lá em São Luís Gonzaga, a Cadore é imbatível na formação de condutores, não é? Não só na primeira habilitação, renovação, adição, né? Elétrica Veiga em Santo Ângelo, material elétrico hidráulico. Também a Veiga tem preços e promoções imbatíveis ali na Avenida Getúlio Vargas com a 25. Autoposto Missioneiro aqui em São Miguel das Missões também nos prestigia, Autoposto Missioneiro, aí tudo que um grande autoposto tem, não é? Combustível, oficina mecânica, borracharia, venda de pneus, lava-jato, Agro Brasil, insumos para lavoura, semente de pastagens, as melhores marcas, o melhor preço é da Agro Brasil, o telefone é 99910-8043, a Topázio, relojaria e ótica em Caibaté, está com a gente também, né? A grande relojaria, responsabilidade é na Topázio. A Inovar Móveis, não é? Fabrico e reparo de móveis aqui em São Miguel das Missões, no alto do bairro Arvoredo, aqui. A Vieira Agrocereais, a grande cerealista, a Vieira Agrocereais, São Miguel das Missões, aqui entre Juiz, São Luís Gonzaga, no interior do município de São Miguel das Missões, Ferraria e Funilaria Fengler, lá em Santo Ângelo, em Mato Queimado, a nossa Fengler em Mato Queimado, Ferraria e Funilaria Fengler, são algumas das empresas que prestigiam Liberdade, o jornal. Depois vamos ler o nome de mais algumas outras empresas. Mas a gente sempre faz leituras de contextos, não é? E há uma expectativa da população, não é, agora todo mundo nesse período de relaxamento, de férias. Culturalmente já reservamos no chamado final de ano, nesse período, para relaxar mais a atividade laboral, né? Então as pessoas uns vão para a praia, outros vão passear, outros se dão ao luxo de não serem tão efetivos na preocupação da produção de trabalho, não é? Pelo menos há um relax maior, né? E as praias ainda são os lugares preferidos do povo, né? Viajam para longe, não, em busca de praias. E aí fica os municípios, né? Às vezes com aquela sensação de esvaziamento,
não é? O poder político, na maioria dos municípios, de uns tempos para cá, se reservam o direito de, vamos dizer assim, do turno único, e a população fica mais ressentida, porque quer queira, quer não, em município pequeno, uma das coisas que parece mais vivo, não é? É o poder político, é o poder público, não é? Porque esse tem uma fonte de renda que torna ele com uma certa regularidade, ele presente. E então a falta do poder público, não é, a ausência ou a redução da atividade reflete na comunidade. Tanto que para o comércio, para as atividades produtivas, há quem pense que é um dano imenso. Eu particularmente também acho que é assim prejudicial. Mas fazer o quê? Então vivemos esse momento, não é, de retração das atividades laboriais, né? Para muitos, uma parcela da população, continua tudo dentro de uma normalidade. Não é? Não sei até que ponto a localização, não é, no espaço desse período chamada de férias, ele é positivo. De repente, se ele fosse mais distribuído, seria melhor, porque as pessoas precisam produzir, não é? As pessoas que precisam do médico, do medicamento, de algum tipo de serviço, ele às vezes não pode estar esperando, tem uma situação que ele não pode estar passando para mais adiante, por causa que falta um profissional, falta um serviço que vinha sendo prestado. Falando em poder público, me chamou a atenção a questão do agora presidente da Argentina, Javier Milei, né? Que ele disse que a sociedade não precisa de Estado, ou pelo menos o Estado necessário, um Estado mínimo. A princípio, eu até concordo, eu sou a favor do Estado pequeno, não é? Acho que o Estado pequeno é bom, porque tudo que o Estado faz, a sociedade civil aí, o indivíduo pode fazer, a sociedade, a atividade privada pode fazer, não precisa ser serviço público. E Milei está certo quando ele alega que, e nós mesmo do Liberdade temos alertado porque se tornou o poder público dentro das comunidades, pequenas e médias e grandes, principalmente nas pequenas, né? Onde ela passou a ter uma importância maior do que a sociedade privada que sustenta essa outra atividade. E pior, virou quase uma guerra entre os interesses do poder público, comandado pelo poder político, e a sociedade privada. Essa que sustenta a atividade privada, a troco dos serviços prestados, e claro, muitos serviços, muitos excelentes serviços, não estamos criticando aqui a qualidade do serviço, por exemplo, dos servidores públicos, não, que temos dizendo que o Estado, o poder político se avolumou demais e avolumou o tamanho do Estado, não é? Avolumou. Então temos dois mundos que são sim conflitantes, só não são mais porque não é visível, porque não se tem como afrontar o poder político, a não ser que nem o Milei está fazendo, vamos ver, tomara que ele sobreviva, não é? E então a gente vive, não é, os pequenos municípios, que a região missioneira, uma região com características muito específicas, onde os conluios, o coronelato é extremamente forte, manda e desmanda e usa ainda da chamada democracia para fazer valer os interesses, os cargos, as suas defesas. E paralelo a isso, nós temos uma atividade no país que
representa hoje o PIB cerca de quase 70%. É claro que, beneficiado pela generosidade de áreas que o país tem e pelo campo aberto que é de exploração dos interesses de capital e empresas estrangeiras que vêm para cá e encontram uma fartura desvairada para os seus investimentos, para o seu maquinário, para levar daqui essa produção que interessa a eles. E mostra a fragilidade terrível de outros segmentos, não é? Que fica, por exemplo, 32%, 35%, que é a indústria, comércio, prestação de serviço, entre outros, artesanato, essas coisas assim. Então, existem esses conflitos. E hoje, em um mundo em transformação, porque o mundo se transformou na questão da comunicação, evoluiu. Há pouco tempo atrás a gente entendia que muita coisa seria tirada para trás, que não existiria mais, não teria importância, pois o tempo foi tão rápido que hoje uma das maiores preocupações nossa está no uso da internet. Quantidade de golpe, desinformação, falta de foco, falta de rumo. Nunca uma sociedade esteve tão desnorteada quanto agora. Não é? Nunca se soube tão pouco de quem comanda um país ou país do que agora. E há de se lembrar que país como o Brasil é um país que foi moldado, não é, com a necessidade de caciques, de líderes, de comandantes. E esses viventes, não é, arrolado cada vez mais de recursos disponíveis a seu favor, buscaram, utilizando a internet, atender a interesses próprios deles e não da sociedade. E aquela sociedade, o povo que se dizia, e lamentavelmente ainda se diz, que é ele que decide os destinos da nação, que ele elege seus líderes. Hoje se sabe que o povo não elege líder nenhum, não livremente. E que a democracia é um mero instrumento de opção de poucos, não é? Tão poucos que vimos o que aconteceu no Brasil, onde 15, 20 pessoas fazem o que bem entendem, passam até pelas forças de segurança da nação, ou seduzem essas, né? Então, o mundo mudou, e mudou para maior dificuldade para o ser humano. E o ser humano que foi ensinado a ser individualista, não é? Que cultua a ganância, porque o sistema precisa de pessoas gananciosas, ou pessoas que adoram o belo, mas que não se preocupa com o necessário para que haja o belo, e que não se preocupa com a comunidade ou aquelas que estão no entorno delas. Essas pessoas foram se fragilizando. E aí, nesse processo mais recente, marginalizaram a educação. E eu fiquei pasmo de ouvir na campanha eleitoral da Argentina, onde se repetiu o que se sabe que também existe no Brasil, que a educação é uma desgraça, que a maioria das pessoas não sabe ler um texto, não sabe escrever um pequeno texto, sabe? Meu Deus do céu! Que foi aprender, não é? A busca do saber foi marginalizado no país, porque foi vinculado a interesses políticos, de uma classe também despreparada e altamente relaxada, mas que tornaram o país, deixaram o país ao léu. Então hoje o senso crítico é muito pouco desenvolvido, não é? As oportunidades de as pessoas exercerem alguma influência
apesar dos meios de comunicação modernos aí, que todos sabem, é menor do que antes, não é? O grito do desamparado, e os desamparados são em número cada vez proporcionalmente maior, é maior o berro. E a resposta para o berro do desamparado é cada vez mais precária. Porque da forma com que foi colocada, instruída a sociedade, não é? O ser humano, ele só desperta quando a dor toca ele. Senão, ele não tem interesse mínimo. Ele se preocupa com o bem-estar próprio, não é? Com o que ele deseja. Isso temos repetido inúmeras vezes. Eu me preocupo comigo, com o que interessa para mim, não é? Depois para os meus filhos direto, e para minha mãe, e o resto que se exploda. O mundo são indivíduos alheios à presença da pessoa ao lado. São poucas as famílias, os agrupamentos, não é? Seja do tipo que for, que se preocupam com a comunidade. E muitos deles se reúnem com essa alegação, mas se preocupam em extorquir, mais em extorquir do que apoiar a evolução dessas pessoas. Então, e a precariedade das leituras é desastrosa. Isso se vê na situação das ofertas dos elementos políticos, os que estão postos e os que vão vir. É um desastre, porque eles já vêm se escondendo. E não tem outra saída a não ser se esconderem, de serem questionados, de terem que oferecer respostas. Não. O interesse econômico, financeiro e de poder se tornou tão ridículo que hoje o maior pretexto é a reunião. E isso evolui. Há pouco tempo atrás era ida para Brasília, ida para Brasília. Onde que está o fulano? Ida para Brasília, onde está? Ida para Brasília. Não é? Me refiro ao poder político, que é o que deveria nortear, que é o cacique desses agrupamentos, dessas vilas, desses vilão chamados municípios. Não é? Hoje é a reunião. Hoje é um verdadeiro desastre de reunião. Mas muitos da reunião estão escondidos, ocultos, enchendo tripa, não é? Descompromissados com a sociedade, mas extremamente compromissados em irem no banco no final do mês. Então, a gente tem conversado bastante com as pessoas, e sempre conversamos e ouvimos, e nós vimos dificuldade, por exemplo, na saúde. Há muitos anos, o Jornal Liberdade tem criticado e alertado para os perigos do programa SUS. E o grito geral, se não é o SUS, pois é, mas há um achatamento desastroso, perigoso, não é? Há uma compreensão violenta. E não é só no SUS, hoje você vê aí na questão da habitação, não é? Nós temos cidades maiores aí que às vezes se insinua fazer projetos de casa para 30 mil pessoas, tudo do mesmo modelinho, 20 metros quadrados, 25 metros quadrados. É um achatamento, é uma boiada dentro desses, vamos dizer assim, de ambientes cada vez mais comprimido, cada vez mais padronizado, cada vez mais sem respostas, sem flexibilidade nas laterais. E o povo é apático, se tornou apático, indiferente. E o povo, hoje, o povo passa um ano na miséria, roendo osso, mas se farta de saber que lá no final do ano, durante 20 minutos, ele vai ouvir uns fogos de artifício, ou vai ver alguma festa aqui e acolá, não é?
Mas ele vai cair na realidade na hora que ele não tiver para atender as necessidades dele. E aí o berro dele é solitário, porque o comportamento dele se tornou burro. Ele não investe na própria defesa, ele não investe no próprio conhecimento. Não é? Parece que estão começando a se dar por conta, mas possivelmente, eu acho que tragicamente até tarde, para um monte de coisa. A questão ambiental, a questão do envenenamento dos alimentos, os malefícios que o povo urbano produz, não é? Para o próprio meio ambiente, com o próprio corpo, a infinidade de drogas que ingerimos a título de nos medicar, as experiências, sabe? O ser humano virou um trapo dele mesmo. E então não desapareceu uma preocupação com o inteligente, com o comportamento inteligente, com o necessariamente racional e inteligente para que o ser humano se qualifique. E também, em paralelo, outra situação que temos colocado é que o sistema, ao despertar esse mundo individualista, este mundo seduzido pelo belo, pelas grandes obras, pelas grandiosidades. Veja, por exemplo, o município de São Miguel das Missões, aqui, as estruturas que temos de prédio aqui, dá para acumular 3 vezes a população do município dentro dos prédios públicos. Acho que dá 3 vezes tranquilo, não é? Dá para ficar deitado ainda dentro dos prédios públicos. E, no entanto, as pessoas vão no posto de saúde, buscar atrás de uma farinha para tratar a saúde, chega lá, não tem medicamentos mínimos, nem funcionário tem, porque nem precisa. E tem mais posto de saúde, às vezes, do que variedade de medicamento dentro deles. A que ponto chegamos? E a população reduz. Como reduz em praticamente todos os pequenos municípios. Hein? A que ponto chegamos? Não é? A que ponto? Qual é o foco da sociedade? O câncer se alastrando. As pessoas com 50, 60 anos carregando bolsa atada na cintura. Gente com câncer de próstata se desenvolvendo, aguardando tratamentos que duram anos, anos, anos. E muitos outros problemas. E tantos outros problemas. E aí o berro, o desespero e o fatalismo. Não é? Então, os gastos com o belo é uma beleza, mas seduz. São sereias, jogado por um sistema que privilegia o poder político, que massacra o povo, a própria população. E esses relaxados, muitos deles, porque têm consciência disso, só buscam o poder, não é, político, não é, para explorar, para se lucupetrar, para se lucretar, uma coisa assim, né? se abastecer. E não estão nem aí com o próprio povo. Não estão nem aí. É desculpa para cá, é desculpa para lá. É competência disso, é competência para aquilo. E é regra para cá e regra para lá, mas tudo enchendo o bolso e o interesse dessa outra nacionalidade dentro do mesmo país. E um povo embebido por essa situação. Dei mais algum dos nossos apoiadores aqui. A Lombardi, né? Lombardi, Assistência Técnica, Indústrias, Postos de Serviços, não é, lá em Santo Ângelo, São João, 332, próximo à rodoviária, né? Compressores, macacos e comandos hidráulicos. Super São Miguel, né? Aqui na Borges do Canto. Super São Miguel, terça-feira, aqui é o dia de ofertas
imperdível no Hortifruti Grangeiro, nosso Super São Miguel. A Vilane, seguradora imobiliária, não é? Na Antunes Riba 1758, Padaria Noroeste, né? Pães, cacetinho, doce, salgadinho, tem também um mini bar lá na Padaria Noroeste. Companhia das Persianas, cortina, tapetes, almofada em Santo Ângelo. Maicá Windows Film também, lá em Santo Ângelo, né? Na Avenida Ipiranga 582, a Maicá Windows Film. Tornearia Ribeiro, abraço ao amigo da Tornearia Ribeiro, lá em Diagonal Hotel de Baco em Santo Ângelo, reparo de peças e maquinária geral. E a Virtual Tech do nosso amigo Marcos aqui, que é o homem dos cartuchos, né? São algumas das empresas aí que prestigiam nosso trabalho, né? Liberdade Jornal. Mas eu também tenho conversado e pensado da necessidade de alguns comportamentos passarem por tratamentos, e um deles é a ganância, não é? O ganancioso é um psicopata, e o ganancioso, ele é, devido à doença, como o psicopata, ele é um ator nato. E o psicopata, eu lembro de um filme que eu assisti, O Grito. É um filme de terror, terrível filme. Bom para assistir quem gosta de terror. E eu lembro de uma cena onde uma criança estava em estado normal, de repente ela dá um grito incrível e parece que uma outra criança cai dentro do rio e anda por baixo. O rio, a crosta congelada, e a criança começa a andar por cima, e as pessoas desesperadas tentando ver, sabe? Uma coisa assim, e ele que provoca aquilo, seria uma força demoníaca que se aposta dessa criança. E aí mostra assim, sabe, um certo aspecto da ganância, porque o ganancioso ele é muitas vezes generoso, ele é bom, mas o inconsciente dele é bom naquilo que traz interesse para ele, naquilo que atende o que ele quer. Então, em determinados momentos, se ele julga necessário, porque são pessoas extremamente inteligentes, a maioria, não é? Ele busca atender, ele se torna generoso, ele é uma boa pessoa, mas ele é interesseiro. Ele não deixa de ser interesseiro. Então ele engana, porque o não ganancioso, ele também precisa, por vezes, a não ser interesseiro, ou quero dizer, defender o próprio interesse. E o ganancioso, o psicopata, ele sempre vai buscar defender o interesse dele. Sempre, sempre. Mesmo no pior momento, no melhor momento, ele vai defender o interesse dele. Por quê? Porque ele é psicopata. Não é? Então, se ele está ajudando alguém, ele tem é porque está trazendo uma satisfação para ele. É porque vai dar um resultado para ele. É porque aquilo que ele quer, é aquilo que vem a favor do que ele defende. Senão, ele não tem jeito. Naquilo que não passa dentro desse enquadramento de trazer satisfação pessoal para o doente, ele não aceita. Por isso é difícil de identificar um psicopata ganancioso, não é? Porque ele é um ator. Ele seduz, muitas vezes, quando ele quer, de forma super inteligente, o inconsciente dele se prepara e te vende uma imagem de um ser maravilhoso. Porque ele engana. E às vezes produz coisas boas, mas para ele visando o interesse dele, ou buscando o interesse dele. Tem que ser assim, para o psicopata tem que ser assim. Se não for para atender o interesse dele, não é? Daquilo que ele quer para ele, e no momento que algo desagradar ele, ele enlouquece.
Se ele não passar pelo olho dele, pelo crivo dele, conforme ele quer, ele vai ter que fazer um esforço tremendo para superar, não é? Algo que não passe por essa situação, por esse filtro, porque ele só visa, no fundo, o interesse dele. Mas precisa ser tratado, precisa ser tratado. Nós temos acumuladores materiais aí extremamente adoentados, doentes, não é? Nós temos pequenos balaios de coronel que são fétidos, fedem, decidem, tomam decisão por todo esse povo, punem, isolam, arrebentam, estraçalham o próprio povo por causa dessa doença. O sistema alimenta essa doença. O sistema faz tudo para não desenvolver o indivíduo, para que ele não tenha o senso crítico, para que ele não enxergue, para que ele não veja. Nós nunca tivemos uma sociedade de jovens tão apático a buscar conhecimento como a sociedade atual. E eu lembro de uns anos atrás, quando se dizia assim, não, vamos valorizar o conhecimento técnico. Não. O que fizeram foi marginalizar um conhecimento mais elevado. Só isso, a pretexto de não precisamos de técnico, mas que técnicos que formaram no Brasil? Não é? Que técnicos? Algumas figuras no agro, não é? Não sei, que técnicos. Então as pessoas saem das nossas escolas, não é? Especialista em celular, não é? Em dedo. E aí veio o Facebook está morrendo. Aí veio agora o TikTok. E a sociedade voando. E as demandas estão apertando. As doenças físicas estão se avolumando. As mudanças do meio ambiente estão mudando. Essas estão forçando o ser humano. As produções, não é, de alimento, principalmente, também estão mudando. A pacificação da tecnologia, não é, está cada vez mais difícil, porque se ela vem e se utiliza do impressionismo nosso, porque nós somos muito impressionistas, nós adoramos o belo, nós adoramos o novo, aquilo que nos choca, não é? E então, se surge algo novo amanhã, o resto a gente desconsidera totalmente, não é? Assim é no comportamento social, assim no comportamento econômico e financeiro, a maioria. E só que a realidade é outra, não é? O realismo da vida, ele é mais pausado, ele deve ser progressivo, ele não pode girar em círculo, mas ele é mais pausado. Não é? Eu tinha que, para mim, construir uma casa, não me adianta eu começar pelo teto. Não é? Então, fica esse conjunto de reflexão aí, né, que o Jornal Liberdade traz para vocês, mais esse vídeo, não é? E a gente pedia para que as pessoas se voltem a se preocupar, os jovens principalmente, com o futuro de vocês, porque o futuro de vocês pode ser mais difícil, de certa maneira, não é? Daqui para frente. Claro que pode ser assim, não, há tempos atrás era pior. Será que era pior? Não é? Será que era pior? Em alguma situação, sim, não tinham tantos carros, não tinham celular, não tinham internet. Mas, e vai ver a massa de pessoas hoje em depressão, ou deprimidas, ou com problemas e com dores e com solidão. Vai ver a proporção, se não é muito maior do que antes. É muito maior. E às vezes a dor maior não é a física, é a psicológica. Então,
eu fico esse alerta para a juventude. Tenham vergonha, sim, de não buscar o saber, de não valorizar as coisas que te arrastaram até aqui, não é? Procure te preocupar contigo, com a tua família, com a tua comunidade. Procure ter foco. Tome cuidado com o entretenimento, com a festança, com os oba-oba, com os heróis que nunca foram heróis. Tome cuidado com aquilo que te seduz, porque o diabo oferece aquilo que te seduz. Então, tem que pensar nessas coisas, precisamos pensar nisso, não é? Para nós ter uma comunidade, não é, mais tranquila. Há pouco dia atrás, eu pensando, digo, puxa, como São Miguel das Missões evoluiu politicamente, não falo agora na questão política, mas socialmente, a sociedade politicamente é mais evoluída, não é? É mais participativa, mais crítica. Como é ruim um município onde o povo não é crítico, onde o povo é acomodado. Meu Deus do céu, não é? Como é ruim para eles. E quando eles veem, eles estão num buraco que não tem nem saída, não é? E eles envelhecem, se acabam, se terminou. Inclusive cidades grandes. As empresas somem, os investimentos somem, o ânimo some, a criatividade desaparece. Pode ter tudo, mas fica um povo morto. Bem, vamos torcer aí para que a seca do Mato Grosso, lá em região central do Brasil, se interrompa. Parece que a partir de abril vamos ter o El Niño muito forte. Hoje é 4 de janeiro. Vamos torcer para que a gente tenha um ano muito bom, para que o governo federal comece a acertar, porque a coisa está muito preocupante. Não dá nem para falar. Não dá para falar. Até pela questão fanatismo. Hoje temos 2 alas de fanático. Terrível, terrível. Então, por causa das alas de fanático, um idolatrando uns e outros mantendo a idolatria de quem não merece. É um horror, não é? Enfim, vamos torcer para que a nação brasileira, não é, consiga um ano melhor, não é? Fé em Deus, não é? E responsabilidade, ânimo e liberdade do jornal. Quem vem lá é o livro. Obrigado a todos os que prestigiam esse trabalho. Temos centenas já vendidas, com a dificuldade que a gente tem de ir mais além aí, não é? A falta de apoio, principalmente das secretarias de turismo e cultura dos municípios, é um desastre. Mas nós não podíamos esperar diferente deles, não é? A trave, a ordem que eles recebem é para trancar mesmo. Odeiam a educação. Não é? Mas muito obrigado ao povo, à sociedade, não é? Que Deus dê vida longa a todos vocês, aos projetos de vocês, às grandes empresas que temos no nosso país, na nossa região. E ao Liberdade Jornal, a minha saúde, a de vocês. E até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, se Deus quiser.